Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um novo assunto aqui na disciplina concreto, onde a gente vai começar a falar sobre dimensionamento de vigas de concreto armado. Então, nesse módulo, a gente vai aprender a dimensionar vigas ao momento fletor, certo? Utilizando aqui verificações relacionadas ao estado limite último. Então, a gente vai aprender como dimensionar vigas ao momento fletor, né, levando em consideração o estado limite último, ou seja, a segurança dessa viga, e também aprender a verificar a resistência dessa viga, né? Então a gente pode ter aqui a gente tem aqui dois tipos de problema muito comum. Muitas vezes eu recebo um projeto de arquitetura e eu preciso dimensionar, projetar uma estrutura para resistir àquelas solicitações, né? Essa é a situação mais comum. Então a gente tem aí um problema de dimensionamento. Mas eu posso ter também o problema inverso, onde eu recebo um projeto de estrutura, ou vou até o local da obra, faço o levantamento das informações e preciso verificar qual a resistência daquela estrutura. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente está verificando, um projeto de um outro profissional, ou quando, por exemplo, é necessário mudar a utilização do tipo de obra. Vamos supor que você vai aumentar o carregamento que vai ser aplicado sobre uma laje, por exemplo. Então, você precisa verificar qual que é a resistência daquela estrutura, né? Então, a gente vai aprender aqui a trabalhar com esses dois tipos de problema, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com um exemplo bem básico, né? Que são as vigas com armadura simples. Uma viga com armadura simples, ela tem somente uma armadura tracionada, né? Então, esse estado limite último, ele pode acontecer ele pode acontecer devido ao alongamento máximo da armadura, né? Ou seja, a armadura alongou além do limite prescrito pela norma, ou pelo encurtamento excessivo do concreto, né? Então, o que acontece? A ruptura de uma viga ela é muito difícil de ser determinada. Então, por conta disso, a gente associa essa ruína, o estado limite último, ou ao alongamento máximo da armadura, né? Ou ao encurtamento excessivo do concreto. Então, por convenção, a gente entende que quando foram atingidos aqueles valores, né, o valor de 3,5 para o concreto ou de 10 por mil para a armadura de aço, a viga atingiu o seu estado limite último. E vamos entender melhor como que funciona essa viga aqui que foi dada aqui nesse exemplo, né? A gente tem aqui dois apoios que permitem a rotação nos extremos e duas cargas concentradas aqui distantes, certo? Então, o que vai acontecer? Então, nesse caso, ó, vamos desenhar aqui o esquema estrutural para a gente poder entender melhor. Então, a gente tem uma viga, aqui representando o eixo da viga, né? Vamos considerar aqui um apoio do primeiro gênero. E aqui um apoio do segundo gênero. Uma carga P aqui aplicada. E outra carga P de mesma intensidade aplicada aqui. Como que vai ser a distribuição do esforço de momento nessa viga? Vai ter uma distribuição linear, né? Então, ó o que acontece. A gente tem somente momento positivo. Então, a gente sabe que essa ruptura, né, a ruína da peça, ela vai acontecer aqui nessa região, certo? Porque é onde eu tenho o meu valor máximo de momento, né? O momento é constante nesse intervalo entre P e P, certo? Então, ó, vamos imaginar aqui a nossa seção transversal.
A gente tem uma seção transversal retangular, que é a mais comum, né? Acima da linha neutra, como eu só tenho um momento positivo, a minha seção transversal vai estar submetida a tensões de compressão. Na parte inferior, onde eu tenho lá as minhas armaduras, a minha viga vai estar submetida a tensões de tração. Mas o que acontece? A resistência do concreto à tração, ela é tão baixa que a gente não considera ela no dimensionamento, né? A gente viu que o concreto resiste à tração em torno de 10% a sua resistência à compressão. Então, sendo assim, não faria muita diferença a gente considerar essa resistência no dimensionamento, né? Então, vamos imaginar um concreto, por exemplo, que a gente está trabalhando com um concreto de 25 MPa, né? Que é o concreto C25, uma classe bem comum na utilização de estruturas, né? Então, se o concreto resiste 25 MPa à compressão, ele vai resistir somente 2,5 MPa na tração. Sendo que o aço que a gente utiliza, por exemplo, a gente utiliza, por exemplo, o CA50, né? Ele resiste 500 MPa, né? O seu FYK, a resistência característica à tração desse aço é igual a 500 MPa. Então é muito superior, né? Sem falar que o concreto ele tem uma ruína frágil, né? Então imagina que a gente está contando com essa resistência do concreto à tração, mas se o concreto romper a tração, se o concreto vier a romper, essa ruína vai acontecer de forma desavisada, né? E a gente não pode dimensionar uma estrutura que não tenha um comportamento dútil. Então, ó, vamos imaginar aqui, vamos fazer um esqueminha aqui de como seria a distribuição de tensões conforme a gente aprendeu lá na resistência dos materiais, né? Então, ó, a gente tem aqui a linha neutra. Acima da linha neutra, a gente aprendeu aliás, a gente aprendeu que as tensões se distribuem dessa forma, certo? Então, tensões de compressão lá em cima, tensões de tração aqui embaixo. Mas lembra que a gente falou que a nossa viga, aliás, que no concreto armado a gente despreza o comportamento a resistência do concreto à tração, certo? Então a distribuição que a gente vai ter vai ser, aqui na parte inferior, vai ser diferente dessa daqui por conta dessa consideração, né? A gente vai ter uma distribuição semelhante a essa daqui, ó. Lá em cima as tensões de compressão. E lá embaixo, como a gente está considerando somente a resistência do aço, aliás, somente o aço contribuindo com a resistência à tração aqui nessa parte inferior, e a área do aço é muito pequena se comparada com a área do concreto, na verdade, a gente vai considerar somente uma resultante. A gente vai aplicar uma resultante no CG do meu conjunto de armaduras tracionadas. Normalmente a gente chama esse conjunto de armaduras aqui de AS1, né? A nossa armadura tracionada, né? Mas o que acontece? Na verdade, as tensões de compressão no concreto, elas não se distribuem dessa forma, né? A gente vai ter, na verdade, um diagrama parábola retângulo, certo? Então, ó, aqui a gente tem
a resultante de tração, né, aplicado lá no meu conjunto de armadura tracionada. Aqui a gente teria que encontrar o CG dessa distribuição aqui de tensões de compressão, para então a gente poder fazer o equacionamento, né? Então, ó, aqui a gente tem uma resultante que é igual a S1 vezes FYD, vezes um coeficiente que a gente vai ver mais à frente lá. Então, essa daqui seria a nossa resultante de tração na armadura, né? E lá em cima a gente tem a resultante de compressão lá na região comprimida, certo? Bom, então vamos lá. Então a gente viu que acima da linha neutra a gente tem as nossas tensões de compressão. E aqui no CG da minha armadura tracionada, em S1, né, a gente tem a nossa resultante de tração, certo? Então, ó, já começa a ficar mais fácil da gente entender como que seria esse mecanismo de dimensionamento, né? É lógico que tem algumas hipóteses que a gente adota que a gente vai ver mais à frente aqui. Então, observem, ó, aqui está mostrando de forma simplificada, né, como que acontece o estado limite último em uma viga submetida a momento fletor, a momento fletor, né? Então eu posso ter um encurtamento excessivo aqui na parte superior ou alongamento excessivo, né? E esse alongamento excessivo ele vai provocar fissuras, certo? Então essa viga ela vai ter um comportamento adequado na ruína. Ou seja, ela vai ter uma ruína dúctil. Eu vou conseguir perceber que essa viga está entrando em colapso antes que isso aconteça. E como que a gente vai verificar isso? Por meio do surgimento dessas fissuras ou por meio de flechas acentuadas, certo? Deslocamento perceptíveis, né? Então, ó, aqui a gente tem um ensaio sendo realizado, né? Aqui a gente tem um sistema de apoios que simula os apoios que a gente viu no esquema anterior, certo? Essa viga metálica, né? Dá para a gente ver que é uma viga que tem uma rigidez bem grande, né? Para que a deformação dela não influencie no ensaio. Ela aplica aqui, ó, duas cargas concentradas, né? Simulando aquele mesmo esquema que a gente viu no slide anterior. Então dá para a gente ver aqui, ó, nessa região aqui entre um apoio e outro, que surgiram, né, fissuras acentuadas já invadindo aqui a região comprimida, né, uma viga que já está em estado de iminência de ruptura, e dá para a gente perceber também que está acontecendo aqui o encurtamento, encurtamento na região comprimida dessa viga, né? Então, o que vai dizer se a viga rompeu por compressão ou por tração é o valor que ela atingiu de alongamento da armadura ou de encurtamento da região comprimida. Então, para a gente poder fazer o dimensionamento, né, das armaduras de tração, e a gente vai chamar como essas armaduras elas são dispostas ao longo do comprimento da minha viga, da extensão da minha viga, a gente chama ela de armadura longitudinal, certo? Então, para a gente conseguir aplicar as equações de dimensionamento que a gente utiliza, nós temos que considerar algumas hipóteses, certo? A primeira delas é que as seções transversais continuam planas após a deformação. Então, vocês vão ver mais à frente que o equacionamento, para a gente conseguir fazer o equacionamento, a gente vai fazer algumas relações com os gráficos de deformação dessas seções, né? Então, para a gente poder aplicar essas relações, a gente precisa considerar que essas seções continuam planas após essa deformação, certo? A gente considera também que a deformação das armaduras longitudinais é a mesma do concreto em seu entorno. E o que seria isso?
Então, vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, aqui dessa mesma viga, né? Vamos fazer um desenho aqui. Vamos desenhar essa viga aqui. Para a gente poder visualizar como seria isso. Desenhar a armadura. Então imagina que essa minha viga, ela tá deformando, certo? Então, ó, ela tá apoiada. Foi aplicado aquele carregamento, né, as duas cargas concentradas. E o que vai acontecer quando eu aplicar aquele carregamento? Essa viga, ela vai deformar, certo? Ela vai sofrer aqui um deslocamento, né, com esse formato aqui. Então, para que os dois materiais se comportem como um único material, né, o concreto armado, o que tem que acontecer? Na região onde eu tenho as minhas barras de aço, então aqui, ó, vamos selecionar aqui uma parte dessa viga. Nessa região, por exemplo, né, aliás, ao longo de toda a extensão da minha armadura, tem que acontecer uma aderência tal de forma que a deformação, né, para essa região no entorno da minha armadura, essa deformação seja a mesma tanto para o aço quanto para a armadura. Perdão, tanto para o aço quanto para o concreto. Porque se isso não acontecer, as armaduras de aço elas não vão ser capazes de absorver esses esforços de tração. Ou seja, não está havendo aderência entre esses dois materiais. Eles deformam de forma diferente, né? É como se eles trabalhassem de forma independente. Então, para que os dois materiais trabalhem de forma conjunta, ou seja, funcionem como um só, né, como um material concreto armado, é necessário que a deformação no entorno, né, da ligação entre o aço e o concreto seja a mesma, ou seja, os dois materiais tenham a mesma deformação ali naquela região de contato entre aço e concreto, certo? A gente se considera também, né, a gente já viu o porquê que a gente faz essa consideração, né? A gente considera que as tensões normais de tração no concreto são desprezadas, né? Então, recapitulando, a gente faz essa consideração porque a resistência à tração do concreto é muito baixa, né? Contribuiria, não proporcionaria uma contribuição significante ao dimensionamento, né? Ou seja, não vai trazer nenhuma economia. E o concreto, ele tem uma ruína frágil, né? Ou seja, ele rompe sem avisar. O aço não. O aço ele permite uma grande deformação antes da ruptura, certo? A gente vai considerar que o estado limite último ocorrerá quando a distribuição das deformações pertencer a um dos domínios da figura 4. A gente vai ver mais à frente, né, o que seriam essa distribuição de deformações, né? Mas quando a gente fala, para adiantar um pouco o assunto, quando a gente fala de estado limite último relacionada à ruína de uma viga, ao momento fletor, a gente vai sempre associar esse estado limite último a deformações. E dependendo dessa deformação no concreto ou no aço, a gente vai dizer que o estado limite último aconteceu em um domínio ou em outro, certo? A gente também vai admitir que a tensão nas armaduras pode ser obtida por meio dos diagramas de tensão-deformação. Então vamos lá para esses diagramas. Então, ó, aqui a gente tem o diagrama de deformações, né? Então, ó, aqui a gente está vendo nessa primeira figura a seção transversal da minha viga. E é como se eu estivesse olhando uma vista lateral dessa minha viga e visualizando aqui, ó, nessa reta onde eu estou mostrando, a minha seção deformada, certo?
Então, por isso, perceba a importância da gente considerar que uma seção plana permanece plana após a deformação, certo? Então, se eu tenho aqui um diagrama linear, eu consigo estabelecer algumas relações que vai me facilitar no equacionamento, vai possibilitar que eu consiga fazer o equacionamento para o dimensionamento da minha viga. Aqui na parte superior, a gente tem uma variável que é chamada de εc1, que é a deformação no concreto aqui nessa região, né? É a deformação máxima aqui no concreto. E aqui na parte inferior, a gente tem uma deformação que é chamada de εs, é a deformação no aço, certo? Então, esse aqui é meu diagrama de tensões. Aqui à direita, a gente tem o diagrama de deformações, perdão, de tensões, né? Aqui o diagrama de deformação, aqui o diagrama de tensões. Então, ó, nós temos o diagrama no formato parábola retângulo, certo? E a deformação da compressão aqui é chamada de sigma C1. Lá embaixo, a gente viu, né, lá no CG da minha armadura, que a gente vai considerar somente uma resultante, né, já que a área de aço é muito menor do que a área de concreto, né? Então a gente não vai fazer o diagrama de tensões aqui, a gente vai aplicar somente uma resultante que a gente vai chamar de RST, certo? Então, ó, esse aqui seria o meu diagrama de tensões atuante na minha viga. Mas aí, para poder facilitar o dimensionamento, o que a gente faz? Né? Aqui a nossa, mais uma hipótese que a gente adota, né? A gente faz uma simplificação desse diagrama aqui de tensões, do diagrama parábola-retângulo, simplifica e transforma ele nesse diagrama aqui, certo? Então, ó, ao invés de eu ter considerar uma distribuição em forma de parábola-retângulo aqui para as tensões de compressão, na verdade eu vou considerar aqui, ó, uma distribuição de forma retangular, certo? E essa altura aqui que eu chamava de x, né, a altura da profundidade da minha linha neutra, eu vou chamar de y, então é uma altura diferente, eu não considero a mesma altura, né? A gente vai, na prática, o que a gente vai fazer é que essa altura aqui, essa profundidade correspondente a 20% aqui da minha linha neutra, ó, onde eu tenho aqui valores menores de tensão de compressão, a gente vai desprezar e vai considerar somente 80% do diagrama de tensões de compressão, certo? E vou considerar um diagrama uniforme, né? Ele não tem variação das tensões. E por que a gente faz isso? Para facilitar os nossos cálculos, né? Então, ó, a gente vai aplicar, quando a gente for fazer o dimensionamento, a gente vai aplicar as equações de equilíbrio. Então, para eu poder aplicar aquela condição lá de somatório de momento igual a zero, eu preciso conhecer o posicionamento, a posição das minhas resultantes, né? Então, o RST, a gente já sabe que ele vai estar posicionado no CG da armadura. Se eu trabalhar com um diagrama nesse formato, o que vai acontecer? Eu vou ter que toda vez ficar calculando o CG desse meu diagrama, né, para poder posicionar o meu RCC, que é a minha resultante de compressão no concreto. Se eu trabalhar com um diagrama retangular, o que vai acontecer? Eu vou aplicar essa resultante aqui no meio. Então fica muito mais fácil, ó, certo? Então, sem nenhum prejuízo à precisão do meu dimensionamento, eu posso fazer essa simplificação, certo? Então, resumindo, ó, ao invés da gente considerar uma altura x, vou considerar uma altura y, que é igual a 0,8x, ou seja, vou considerar somente o 80% da profundidade da linha neutra, sendo que eu também vou considerar que esse diagrama possui uma distribuição de tensões uniforme, certo? Então, é uma outra simplificação que a gente faz aí, certo? Então, lembra que a gente viu que a gente não considera, além da gente fazer lá a minoração da resistência característica do concreto, né, dividindo pelo gama M do concreto, que é o gama C, a gente também não considera a nossa tensão resistente com seu valor máximo, né, por conta lá
do valor do CAMOD, né? Que consideram aquelas incertezas que a gente abordou na aula anterior, certo? Então, ó, porém esse valor do CAMOD, ele vai variar em função da minha seção, certo? Então, ó, o que ele diz aqui? Que a nossa tensão máxima, ou seja, o nosso sigma-c máximo, vai ser igual a 0,85 FCD, ou seja, já é a tensão de projeto aqui, né? Já foi feita a minoração, quando não houver diminuição da seção a partir da linha neutra para a borda comprimida. E 0,8 se houver diminuição, certo? Então vai depender de de qual a seção que eu estou trabalhando, o formato dessa minha seção. Então, como que seria isso? Então, vamos imaginar aqui, ó, a situação mais comum, que seria uma viga retangular, né? Então, eu tenho uma viga retangular. Vamos imaginar que ela está submetida ao momento positivo. Então, dessa forma, a gente sabe que a gente tem tensões de tração aqui embaixo e tensões de compressão na parte superior. Então, eu caminhando aqui, ó, da minha linha neutra, para a região mais comprimida, eu tenho encurtamento? Eu tenho diminuição da minha largura? Não tenho, né? Então, nesse caso, ó, o sigma C máximo vai ser igual a 0,85 FCD, certo? Porém, a gente pode ter vigas com um formato um pouco mais diferente, né? Como, por exemplo, eu posso ter vigas com o formato trapezoidal. Não é tão comum, mas pode surgir esse tipo de necessidade no seu projeto, né? Dependendo, por exemplo, do projeto de arquitetura. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, essa situação, né? Eu tenho também tensões de tração na parte inferior e tensões de compressão na parte superior. Então, ó, se eu olhar aqui da minha linha neutra para a minha região mais comprimida, então o que a gente vai olhar, ó, não é se eu estou olhando de baixo para cima, tá? É sempre, se eu tiver um momento fletor negativo, essa situação ela muda, né? Então, ó, o que eu vou olhar é sempre da direção, no sentido da minha linha neutra para a minha região mais comprimida. Nesse caso, eu tenho diminuição da minha seção? Não, muito pelo contrário, né? Eu tenho aumento. Então, como eu não tenho diminuição da seção, eu caio na mesma situação. Ó. A minha tensão máxima de compressão é igual a 0,85 FCD. Porém, vamos imaginar que eu tenho uma seção trapezoidal momento positivo também, então tração embaixo, compressão em cima. Então, eu vindo aqui ó, da minha linha neutra, no sentido da minha região mais comprimida, eu vindo da linha neutra para a minha região mais comprimida, o que vai acontecer? Eu estou tendo diminuição da seção? Estou, né? Ela está se afunilando, está diminuindo essa seção. Então, nesse caso, ó, meu sigma C máximo é igual a 0,8 FCD, certo?
Então, ó, conforme a gente até adiantou um pouquinho o assunto, né? Ah, por convenção, a gente associa o estado limite último de uma viga, ao momento fletor, às deformações, né? Então, a viga pode sofrer estado limite último por tração na armadura, né? Ou seja, esgotou a capacidade resistente daquela armadura de suportar as tensões de tração. Mas quando eu posso... Qual é esse limite, né? Como que eu posso afirmar que a minha armadura ela atingiu o estado limite último por tração? Então, eu vou associar esse estado limite último a um alongamento máximo da minha viga, perdão, da minha armadura, e esse alongamento máximo é igual a 10 por mil, certo? Porém, a minha viga, ela nem sempre vai romper, né? O estado limite último nem sempre vai acontecer associado ao alongamento excessivo ou à ruptura da minha barra tracionada, certo? Pode acontecer a ruptura na região comprimida, né? Então, assim como a gente convencionou que o estado limite último para a tração na armadura ele está associado a uma deformação, a gente vai fazer a mesma coisa para o estado limite último associado à compressão do concreto, certo? Então a gente vai associar uma deformação de encurtamento igual a 3,5 por mil, certo? Em peças onde a gente tem uma região comprimida e a outra tracionada, ou seja, uma peça submetida à flexão, por exemplo, né? Em algumas situações, quando a gente tiver uma peça submetida à compressão, essa deformação é igual a 10 por mil, certo? Então vamos ver agora o gráfico dos domínios, né, que a gente comentou lá atrás. Então, ó, é muito importante a gente aprender a interpretar esse gráfico, né? Então, como a gente viu, o estado limite último de uma viga, ele sempre vai estar associado a deformações, certo? E esses valores de deformações, eles estão associados a 5 domínios diferentes, certo? Então, aqui ó, a gente tem o diagrama dos domínios de estado limite último, certo? Vamos começar lá pela reta A, que é essa reta aqui, ó. Nessa reta ocorre somente tração não uniforme. E como que eu posso entender isso? Como que eu vou fazer a leitura desse diagrama, né? Então, aqui a gente tem uma seção transversal, certo? E eu vou começar a analisar os valores a partir dessa reta aqui. Tá ok? Na parte superior, então sempre visualizem esse diagrama, né, como sendo o diagrama de uma viga submetida a momento fletor positivo, ou seja, tensões de compressão na parte superior e tensões de tração na parte inferior, ou seja, em cima eu estou tendo encurtamento, embaixo eu estou tendo alongamento. Então aqui na parte superior, ó, eu vou começar, as deformações de encurtamento vão começar a surgir daqui para cá, certo? A partir daqui, ó, eu começo a ter deformações de encurtamento. É 0, 2 por mil, 3,5 por mil. Porém, quando eu estou analisando as deformações de tração, eu começo a olhar a partir daqui, só que no sentido contrário, certo? Então, aqui é 0, ela vai aumentando até eu atingir o εyd, que é a deformação associada ao escoamento da armadura, né? Então, quando ela atinge esse valor, ela entrou em escoamento e ela vai aumentando até podendo chegar à deformação igual a 10 por mil, né? Atingindo então o estado limite último de alongamento excessivo da minha armadura, certo? Então, ó, a gente tem a reta A, onde eu tenho tração constante, ou seja, ó, não atingiu ainda nenhum valor relacionado à compressão, né, ao encurtamento. Então, eu não tenho compressão. Toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, por onde eu estou passando o cursor, é chamada de domínio 1. No domínio 1, nós temos tração não uniforme, certo? Percebam ó, que os valores eles são variáveis aqui dentro desse domínio. No entanto, ó, esse domínio ele não chega a atingir aqui as minhas deformações de compressão,
certo? Eu tenho somente tração, porém com valores variáveis, né? Depende da, de qual ponto você está, de qual região você está analisando aqui dentro desse domínio. Aqui no domínio 2, ó, que é delimitado por essa região aqui, já é um domínio bastante comum para nós, né? Quando a gente vai trabalhar bastante com ele quando a gente estiver fazendo o dimensionamento ou verificação de vigas, certo? Então, ó, o que está acontecendo aqui no domínio 2? Ó? Percebam, ó, que eu tenho deformações de encurtamento, ó, certo? Eu tenho aqui, ela começa aqui a partir do 0, é variável aqui, ó, de 0 até 3,5 por mil, certo? Porém, as deformações de tração, né, elas estão sempre associadas ao limite da capacidade da armadura, né, que é uma deformação de alongamento excessivo igual a 10 por mil, certo? Então, quando eu trabalho aqui no domínio 2, eu não vou... o meu estado limite último, ele sempre vai acontecer por alongamento excessivo da armadura. Ou seja, para um alongamento igual a 10 por mil, certo? Ele não vai chegar a atingir um encurtamento excessivo igual a 3,5 por mil. Tá ok? Depois do domínio 2, a gente tem o domínio 3 aqui, ó, que vai estar sempre associado a uma deformação excessiva aqui de encurtamento igual a 3,5 por mil, né? E a deformação na parte tracionada, ela varia. Ela vai desde a deformação associada ao escoamento da armadura até a deformação limite da minha armadura igual a 10 por mil. Então percebam, ó, que eu tenho duas possibilidades de ruína, né? Eu posso ter a minha viga rompendo por compressão, então essa ruína estaria associada a uma deformação igual a 3,5 por mil, uma deformação de encurtamento. Por outro lado, ó, quando eu estou trabalhando nesse domínio, no mínimo a minha armadura já entrou em escoamento, certo? Então, para dimensionamento, quando eu tiver essa possibilidade de escolher em qual domínio trabalhar, o domínio mais interessante para se trabalhar é o domínio 3, porque eu estou aproveitando no máximo a capacidade resistente dos dois materiais, o concreto e o aço. O concreto aqui trabalhando no seu limite e o aço já entrou em escoamento, certo? Vamos dar uma olhadinha agora aqui no domínio 4. Ó. O domínio 4 também está associado a uma deformação por encurtamento igual a 3,5 por mil, certo? Ele vai ter tensões de tração, ó, ele começa desde aqui dessa reta de referência até a deformação associada ao escoamento da minha armadura, porém a armadura não entra em escoamento, certo? Então, quando a gente tem uma viga trabalhando no domínio 4, a gente precisa ter um certo cuidado. Por quê? Porque a minha armadura ela não vai entrar em escoamento, certo? Então, o que vai acontecer nesse tipo de... o que vai acontecer com uma viga armada, uma viga projetada no domínio 4? Uma viga projetada no domínio 4, ela vai ter essa tendência a romper por compressão. Então a gente viu que o concreto ele tem um comportamento frágil, né? Ou seja, ele rompe sem avisar. Então, por conta disso, para garantia da utilidade do meu concreto, mesmo que essa ruína aconteça mesmo que essa ruína aconteça por compressão da minha região comprimida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar armaduras superiores, né? Para que essa armadura ela proporcione essa dutilidade. Então, quando o concreto romper por compressão, essa ruptura não vai acontecer de forma repentina, né? Não vai ser uma ruína frágil, vai ser uma ruína dútil, ou seja, vai estar associada a deformações maiores, certo? Então, ó, não é um domínio muito interessante, né? Porque a gente não vai conseguir aproveitar tão bem a resistência de ambos os materiais, né? E eu vou ser obrigado a armar essa minha viga com uma armadura superior, certo? Então eu vou ter uma armadura de tração e uma armadura de compressão. Então dessa forma eu digo que a minha seção é uma seção super armada, né? E a gente vai estar trabalhando então com armadura dupla,
Então gravem esse nome, a gente vai falar bastante sobre vigas com armadura dupla, certo? Aqui no domínio A, né, que é um domínio, na verdade, de transição do domínio 4, perdão, o domínio 4A, que é um domínio de transição aqui do domínio 4 para o domínio 5, né, a gente vai ter flexão com armadura inferior e superior comprimida. Ou seja, ó, percebam que ela não chega mais a atingir aqui as deformações de tração. Então, eu tenho somente tensões de compressão aqui no domínio 4A, certo? No domínio 5, a gente vai ter somente compressão. Ó. Percebam que ele não entra aqui na região de deformações por tração, né? Mas ele está aqui já, mas vai estar acontecendo aqui algumas deformações associadas à compressão. E a reta B, que é onde a gente tem a compressão uniforme, certo? Então, ó, como a gente está trabalhando com vigas, a gente vai dar um foco maior aqui nos domínios 2 e no domínio 3, certo? Então, aqui no domínio 2, ó, a gente tem uma ruína, né, associada à deformação plástica excessiva do aço, certo? Então, quando a gente tem uma viga trabalhando no domínio 2, o que vai acontecer? A ruptura dela sempre vai acontecer aliás, o estado limite último dela sempre vai acontecer por alongamento excessivo da armadura tracionada, certo? Lembra lá do slide anterior, ó? O domínio 2 é esse daqui, ó. Então ela não chega a atingir a deformação máxima, né, relacionada à deformação máxima de encurtamento do concreto, relacionada ao estado limite último. Ao estado limite último de compressão na região comprimida, mas ela vai estar associada a uma deformação igual a 10 por mil aqui de alongamento excessivo do aço, certo? Então, ó, a gente tem aqui o aço, né, sendo bem aproveitado, né? Então a tensão atuante ela vai ser igual a FYD, certo? O concreto não atinge a ruptura, né? Porque a sua deformação é igual a 3,5 por mil. E por que a gente diz que a tensão é igual à tensão de escoamento, né? O FYD? Porque a gente vai considerar, ó, a gente vai trabalhar com o gráfico da seguinte forma. Lembra lá do diagrama tensão-deformação? Então, aqui eu tenho as tensões, perdão, as deformações, aqui as tensões. Então, a gente vai considerar um diagrama com esse formato, certo? Então, aqui a gente tem o ponto de escoamento. O valor de tensão máximo que a gente vai considerar é σy, certo? E como a gente está trabalhando com tensão de projeto, vou desenhar maior aqui, eu vou chamar essa tensão de σyd. E a deformação eu vou chamar de εyd, certo? Então, a partir do ponto que ela atingiu o escoamento, eu considero esse valor uniforme até a minha ruptura, certo? Então, essa ruptura, ó, a gente considera associada a uma deformação igual a 10 por mil. Entretanto, a deformação relacionada ao escoamento depende do aço, né? Então, como que a gente vai encontrar esse valor aqui da deformação associada ao escoamento? Então, ó, basta a gente fazer a gente lembrar dessa relação do módulo de elasticidade, né? O módulo de elasticidade é igual a tensão sobre
deformação, certo? Então, ó, eu preciso encontrar o epsilon YD. Então, o epsilon YD vai ser igual a sigma YD dividido por E, que é o módulo de elasticidade do aço. Certo? Então, ó, por que que varia? Porque o meu sigma YD depende do aço que eu estou trabalhando, né? Então, ó, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com aço Ca50, né? O aço Ca50, ele tem uma resistência característica à tração igual a 500 MPa. Só que a gente não trabalha com a resistência característica, né? A gente tem que fazer a ponderação. Então, eu vou trabalhar com o meu FYD, que vai ser igual a 500 dividido pelo gama S, pelo gama S, né? Que é o coeficiente de ponderação da resistência do aço. Então, a gente vai adotar o valor igual a 1,15, né? Trabalhando aqui com a combinação última, né? Combinação última normal. Então, ó, a gente vai ter um valor, ó, de aproximadamente 485, né? Aproximadamente 435 MPa para o aço Ca50, né? Então, qual que vai ser o epsilon YD para o aço Ca50? Eu vou fazer aqui, ó, 435 elevado a 10 à sexta sobre o módulo de elasticidade do aço, que é igual a 210 gigapascal. Então, vezes 10 à nona. Simplificando aqui, 435 dividido por 210. Então, ó, vai ser um valor bem pequenininho, né? Então, a gente vai colocar o resultado nesse formato aqui, ó, 2,07 por 1000. Então, ó, esse epsilon y dele depende do aço que eu estou trabalhando, certo? Vamos voltar lá para o slide. Então, ó, lembra lá daquela simplificação, né, da hipótese que a gente adotou da tensão, da seção permanecer plana após a deformação. Então, ó, o que seria, onde entraria a minha seção aqui né, em toda essa história, né? Essa daqui seria a minha seção, ó, após a deformação. E como ela permanece plana, eu consigo estabelecer algumas relações aqui. Eu posso, por exemplo, fazer algo semelhante, posso fazer, por exemplo, uma semelhança de triângulos, né? Aplicar aqui, ó, essas relações, né? De forma que eu consigo, através de uma deformação que eu já tenho em mãos, por saber qual domínio, por exemplo, que está acontecendo no meu estado limite último, conhecer outras deformações acontecendo ao longo da minha seção transversal, certo? Então, ó, eu posso fazer uma relação, ó, certo? Eu posso dizer que epsilon C1 está para x, assim como epsilon C1 mais epsilon SD estão para D, que é a minha altura útil total, certo? Então, ó, a partir de agora, é importante que vocês entendam bem a diferença entre a altura da viga e a altura útil, certo? Então, já que a gente não está considerando a resistência do concreto à tração, né, a altura de importância para nós aqui é somente a altura da região mais comprimida até o CG da minha armadura. Então, essa altura, ó, eu vou chamar
de altura útil, é o meu D. O H é a altura total, certo? Então a gente sempre precisa descontar, ó, essa distânciazinha aqui, ó, H menos D, que a gente vai chamar de D', certo? Então, ó, essa relação eu vou fazer aqui, ó, para epsilon C1, epsilon C1 está para x, assim como epsilon C1 mais epsilon SD está para D, que é a minha altura útil, certo? E é importante a gente conhecer, a gente já conhecer essa variável dimensional aqui, que é o Xi, certo? O Xi, ele é a profundidade relativa da minha linha neutra, né? A relação entre x sobre d. É uma variável dimensional, né? A gente vai trabalhar com ela para possibilitar algumas considerações que a gente vai fazer mais à frente. Então, substituindo aqui, ó, o Xi, que é igual a x sobre d, aqui nessas relações, a gente pode afirmar que o Xi é igual a epsilon C1 sobre epsilon C1 mais epsilon SD, certo? Então, ó, é até interessante vocês anotarem já essa equação aqui, porque a gente vai utilizar ela mais à frente. O domínio 2, o domínio 2 ele pode ser subdividido em dois subdomínios, certo? Então lembra lá, ó, que a deformação de encurtamento, a deformação de encurtamento no domínio 2, né, a gente tinha dois valores aqui, né, 2 por 1000 e 3,5 por 1000, que está associado, 2 por 1000 e 3,5 por 1000, né, que está associado já ao fim do domínio 2. Então, dessa forma, eu digo que até a deformação de 2 por 1000, eu estou no subdomínio 2A. Entre a deformação de 2 por 1000 até 3,5 por 1000, eu estou no subdomínio 2B. Ele finaliza, então, quando eu atinjo essa deformação passando do domínio A e do subdomínio 2, passando do domínio 2 e do subdomínio 2B para o domínio 3, certo? Então, ó, com aquela equação do Xi, em função das deformações, né, deformação no concreto e deformação no aço, eu consigo estabelecer aqui os valores de Xi limite, certo? É importante a gente conhecer esses valores aqui, porque depois, quando a gente estiver utilizando a tabela, né, das variáveis adimensionais, a gente consegue já entender em qual domínio que está acontecendo o estado limite último da minha viga. Então, se no meu subdomínio 2A, a minha deformação máxima de encurtamento no concreto é igual a 2 por 1000, o meu epsilon C1 associado ao fim do subdomínio 2A é igual a 2 por 1000. Então, 2 por 1000 aqui, 2 por 1000 aqui. Então, ó, lembra lá do nosso diagrama, né? Que a deformação no aço, no domínio 2, ou seja, tanto no subdomínio 2A quanto no subdomínio 2B, ela vai ser igual a 10 por 1000, certo? Então, se ela é igual a 10 por 1000, independente do subdomínio 2A ou 2B, é esse o valor que a gente vai adotar aqui no epsilon SD, certo? Então, calculando aqui, ó, substituindo esses valores que a gente verificou lá no nosso gráfico de domínios, né, a gente consegue calcular o Xi associado ao subdomínio 2A. A gente vai chamar o Xi associado ao subdomínio 2A de Xi 2A limite, e calculando isso, a gente tem o valor de 0,1667, certo? Aqui, para analogia, ó, a gente consegue calcular também o fim do subdomínio 2B. Então, mas o que acontece? O subdomínio 2B ele vai acontecer quando atingir uma deformação de encurtamento do concreto igual a 3,5 por 1000. Então, substituindo esses valores aqui nessa equação, a gente tem um Xi2 limite, que é igual a Xi2B limite, igual a 0,259, certo? Então, aqui ó, a gente tem um ensaio de uma viga que sofreu, né, com estado limite último no domínio 2. Então, percebam ó, que as deformações aqui de tração são muito maiores do que as deformações de
na região comprimida, né? Então ela sofreu uma deformação. Aliás, o estado limite último que aconteceu aqui é por deformação excessiva de alongamento na região tracionada. Ó. Perceba aqui, ó, como que essa deformação ela está associada a grandes fissuras, né? E é uma deformação acentuada. Então, essa viga ela vai deformar muito antes de entrar em colapso, né? Eu vou conseguir enxergar essas fissuras de forma que vai dar tempo de eu tomar providências, como, por exemplo, você fazer a evacuação do edifício que está sofrendo esse tipo de colapso, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o domínio 3, né? Aqui no domínio 3, a possibilidade de ruína, existem duas possibilidades de ruína, né? Ela pode acontecer tanto pela deformação de compressão no concreto, quanto pela tração de compressão no concreto, tanto pela tensão de compressão no concreto, quanto pela tensão de tração no aço, certo? E quando a gente viu que o colapso na região comprimida, né, o estado limite último por compressão da região comprimida, está associado a uma deformação igual a 3,5 por mil, né? E o colapso associado às tensões de tração na região tracionada está associado a uma deformação de alongamento igual a 10 por mil. Então, pode acontecer tanto uma situação quanto outra. E esse é o domínio mais interessante para a gente poder fazer o dimensionamento, né? Porque a gente aproveita plenamente a resistência dos dois materiais, né? A resistência do aço à tração e a resistência do concreto à compressão. E a gente também tem uma ruína muito dúctil, né? Então a gente vai ter uma viga que vai proporcionar uma fissuração bem acentuada antes de entrar em colapso, né? Assim como também flechas significativas, né? Ou seja, vai ter um grande deslocamento antes que isso aconteça, certo? E aqui a gente pode aplicar ó, aquela mesma equação lá do Xi associada, né, às minhas, em função aliás, das minhas deformações no concreto, epsilon C1, né, e no aço. Só que aqui, falando do Xi limite, né, ou seja, o Xi associado ao domínio 3, meu Xi 3 limite, eu não vou ter um valor fixo, certo? Porque a minha tensão associada, aliás, a minha deformação associada à ruína por compressão vai ser fixa, né? A gente viu lá, a gente viu aqui no nosso diagrama de domínios, ó, que aqui no domínio 3, essa deformação por ruína por conta da compressão na região comprimida vai ser sempre 3,5 por mil. Porém, as deformações no aço vão variar de epsilon YD, que é a deformação associada ao escoamento da minha armadura, até 10 por mil, certo? Porém, para eu passar do domínio 3 para o domínio A, né, a minha deformação ela continua aqui igual a 3,5 por mil, porém a minha deformação relacionada ao alongamento da armadura, ela vem caminhando de lá para cá, diminuindo. Então, de forma que o meu Xi limite, né, do domínio 3 para o domínio 4, o que vai acontecer? Qual que vai ser a deformação de tração? Qual que vai ser o limite da minha deformação de tração? Vai ser o meu epsilon YD, certo? A partir do momento que eu tenho uma deformação menor do que o epsilon YD, já não estou mais no domínio 3, eu estou lá no domínio 4. Então, ó, por isso que a gente não tem um valor fixo para o Xi limite, porque o meu epsilon YD depende do meu material, depende do tipo de aço que eu estou trabalhando, né? Vamos aqui calcular qual seria o Xi 3 limite para o aço CA50. Então, a gente já até calculou aqui o epsilon YD, né? Então, o Xi limite, Xi 3 limite,
considerando lá que a gente tem epsilon C1 sobre epsilon C1 mais epsilon YD, certo? O epsilon C1, né, a deformação de compressão, de encurtamento, né, na região comprimida, ela não varia ao longo da minha... Ela não varia dentro do domínio 3, então ela vai ser sempre igual a 3,5 por mil. Então, 3,5 por mil. E se eu estiver trabalhando com aço CA50, né? O valor que eu vou considerar aqui para o epsilon YD é igual a 2,7 por mil. 2,07 por mil. Então, vamos calcular para ver quanto que dá o valor do nosso Xi3 limite. 3,5 dividido por 3,5 mais 2,07. 0,628. Então, Xi3 limite para o aço CA50 é igual a 0,628. Certo? Então aqui a gente tem uma viga, ó, que foi reforçada, né, de forma que ela foi reforçada, a tração, de forma que a ruína aconteceu pela ruptura da região comprimida, né? Então aqui a gente consegue perceber, ó, o encurtamento dessa região comprimida. E o esquema do ensaio, ó, é o mesmo. A gente consegue perceber, não tem a foto dos apoios, né? Mas que existe uma rotação nos apoios e que a viga, né? A viga que está aplicando os esforços aplica duas cargas concentradas. Agora vamos falar sobre o equacionamento, sobre o equacionamento para o dimensionamento e cálculo da resistência de vigas de concreto armado, né? Então, ó, tudo começa lá com aquelas condições que a gente viu lá em mecânica geral, certo? As equações de equilíbrio, né? Onde eu tenho o somatório de forças igual a zero, as condições, né, que tem que ser atendidas, e o somatório de momento também igual a zero. Então, ó, se eu aplico aqui a condição de somatório de forças horizontais igual a zero, né, o que entra nessa minha equação? Então, ó, essa equação, essa condição, a gente vai aplicar aqui para as minhas resultantes, né? A gente já viu, né, do que se trata cada um desses desenhos. Aqui eu tenho a minha seção transversal, aqui o diagrama de deformações, o diagrama de tensões parábola-retângulo e aqui o meu diagrama simplificado, né, o diagrama retangular. Então, trabalhando aqui com o diagrama retangular, ó, a gente aplicou a nossa resultante de compressão na parte central, né, aqui no meio, já que é uma figura simétrica, e a minha resultante de tração aqui no CG das armaduras. Certo? Então, se a minha condição de somatório de forças horizontais igual a zero for satisfeita, o que eu vou ter? As únicas forças que eu tenho atuando é RCC e RST, certo? Então, se RCC, que é uma força negativa, né, mais RST, que é uma força positiva de tração, for igual a zero, eu posso afirmar que o RCC é igual ao RST, certo? Ficou claro, pessoal? Seria isso daqui, ó.
Como o somatório das forças horizontais é igual a zero, o meu RST é positivo, meu RCC de compressão eu vou atribuir como negativo, então posso afirmar que o RCC é igual ao meu RST, certo? E isso facilita, por exemplo, o dimensionamento possibilita, né, o dimensionamento da minha armadura, né? Para poder conhecer o valor de RST, né? Perdão, para poder conhecer o valor de AST, eu preciso do valor de RST, que é resultante da força a resultante da tração, das tensões de tração na minha armadura. Porém, como é a minha armadura que eu quero encontrar, né? Estou fazendo o dimensionamento da armação. Porém, eu consigo calcular o valor de RCC, e RCC é igual a RST, eu consigo, então, encontrar o valor da minha armação, certo? Então, vamos lá. Aplicando aqui a condição somatório de momento igual a zero, porque a nossa seção está em equilíbrio, né? Então, eu posso afirmar que o MD, ou seja, o meu momento interno, é igual a RCC vezes RST, certo? Então, a gente tem aqui um binário de momento dentro da minha seção. Então, já que RCC é igual a RST, eu posso dizer que RCC vezes Z é igual a RST vezes Z, certo? Atendendo aqui a essa condição. Então, o meu MD é igual a RCC vezes Z ou RST vezes Z, certo? E como que a gente calcula o valor dessas resultantes, né? Então, vamos lembrar de novo. Vamos lembrar de novo lá do passado. Lembra lá de resistência dos materiais? Quando a gente viu que a tensão normal é igual a força vezes área, certo? Então, a nossa resultante, na verdade, vai ser essa força, né? Então, a resultante é igual a força vezes área. Então, aqui eu tenho o meu RCC, que é igual ao ao FCD, que é a resistência de projeto do concreto, e a minha área vai ser o ACC, que é a área de concreto comprimida, né? Isso aqui para o concreto. E para o aço, né, fazendo uma analogia aqui, a gente vai ter essa força vai se chamar RST, a tensão vai ser igual a FYD, e a área a gente vai chamar de AST. Ok? Então, aqui para o concreto eu tenho a área de concreto comprimida, né, que é a área acima da linha neutra. E para o aço, ou seja, na verdade, aquela área que a gente tem ali, né, correspondente ao meu diagrama simplificado, né, já que a gente está considerando o diagrama simplificado aqui no equacionamento. E para o aço eu tenho a área das minhas armaduras. Opa, aqui
Aqui embaixo é aço. Certo? Só que o que acontece, né? Dependendo do domínio que está do domínio que está acontecendo no meu estado limite último, eu não vou estar aproveitando integralmente a resistência do meu material. Então, por isso, ó, que existem esses coeficientes aqui, o alfa sigma e o beta sigma S1, certo? O alfa sigma, ela é a relação entre o alfa sigma, ele é a relação entre a tensão atuante, né, a tensão que está acontecendo lá na minha região comprimida, né, o que está sendo aplicado pela minha tensão resistente. E o beta sigma S1, né, falando para a armadura tracionada, né, ele é a relação entre a tensão que está ocorrendo lá na barra de aço, né, a tensão de tração, pela tensão que o aço é capaz de resistir, né? Sempre falando aqui das tensões de projeto, ou seja, após serem feitas as minorações, certo? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui para o beta sigma S1, eu vou considerar que 100% da resistência da barra de aço da minha armadura está sendo aproveitada quando esse beta sigma S1 for igual a 1. Ou seja, eu não vou estar considerando um valor inferior a 100%, né, do meu FYD vezes a ST. Porém, se eu estiver trabalhando, se a minha armadura não tiver entrado em escoamento, o que vai acontecer? Se a minha armadura não tiver entrado em escoamento, eu não vou ter um aproveitamento integral dessa minha resistência, né? Ou seja, a minha tensão atuante vai ser menor do que a minha tensão resistente. Então, meu beta sigma S1 vai ser menor igual a 1, né? O alfa sigma, ele vai depender também do domínio que a gente está trabalhando, né? Lembrando que ele vai ser no máximo igual a 0,85, certo? Dependendo do domínio, né? Se a gente estiver no subdomínio 2A, ele pode ser igual a 0,85, por exemplo, certo? Então, ó, por isso, a equação da resultante, né? A gente vai considerar aqui mais uma variável, né? Então, o RCC vai ser igual a alfa sigma vezes FCD vezes ACC. Então, ó, isso daqui é a resultante. Vamos chamar, aliás, de força, né? A resultante, na verdade, é o RCC. Isso daqui é a minha força, né? Tensão vezes área. E aqui a gente tem uma relação de aproveitamento da resistência, né? Um percentual aproveitado, vamos dizer assim. E o RST, além do FYD e do AST, a gente vai multiplicar essas variáveis pelo beta sigma S1, então vezes FYD, vezes o AST. Então, para dimensionar, né, acaba sendo bastante simples, né? Principalmente quando a gente fala de uma viga com armadura simples. Eu posso, por exemplo, aplicar essa equação aqui, ó, AS igual a MD sobre Z sobre sigma SD. Então, ó, aqui a gente tem uma tabela que facilita, né, a compreensão desses parâmetros adimensionais, né, do alfa sigma, o beta sigma S1 e o beta sigma S2. O beta sigma S2 a gente vai conseguir entender melhor quando a gente estiver vendo vigas com armadura dupla, tá?
Mas para poder fazer uma analogia, né, ele entra lá na equação da resultante na equação da resultante da minha armadura superior, quando eu trabalho com armadura dupla. Então vamos lá, ó. Lá no domínio 2A, o que vai acontecer? O concreto, ó, vamos voltar lá para o gráfico dos domínios. O domínio 2A, ó, ele inicia aqui e finaliza a deformação igual a 2 por mil. Né? Ele não chega a atingir lá a deformação igual a 3,5 por mil. Então, a tensão no concreto, né, o aproveitamento da região comprimida, ele é variável. Então, por conta disso, ó, ele é dado por essa equação. E se a gente lembrar da aula passada, da aula de teoria passada, a gente viu lá o gráfico tensão-deformação do concreto, certo? Então, ó, a gente tinha algo parecido com isso daqui. Então, a gente pode afirmar que quando a minha viga tem estado limite último no subdomínio 2A, ele vai acontecer nessa região, certo? Então, por conta disso, ó, dependendo da onde a gente tem o nosso valor a profundidade da nossa linha neutra, né? O que vai acontecer? É possível que o concreto não tenha atingido a sua deformação máxima de compressão, né? Não tenha atingido ainda esse valor aqui, certo? Então, no subdomínio 2A, nós teremos valores variáveis para o alfa sigma. Após o subdomínio 2A, ele vai ser constante, né? Vai ser igual àquele limite de 0,85. Lembrando que depende do formato da seção, né? Se a gente tiver diminuição da seção a partir da linha neutra para a minha região mais comprimida, né? Eu posso ter que adotar o valor igual a 0,8, certo? Tanto no subdomínio 2A quanto no subdomínio 2B, eu tenho aproveitamento máximo da minha armadura, certo? Então, o beta sigma S1 vai ser igual a 1. Por quê? Porque a minha tensão atuante se igualou com a tensão resistente, né? O meu sigma SD é igual ao FY, alcançou o valor de FYD. Sendo assim, a gente tem o beta sigma S1 igual a 1, ou seja, aproveitamento máximo do aço, tanto no subdomínio 2A quanto no subdomínio 2B. Tá ok? E por que isso acontece? Ó? Isso acontece porque tanto no subdomínio 2A quanto no subdomínio 2B, ó, a gente está aqui, né? A gente tem uma deformação de alongamento no aço igual a 10 por mil, ou seja, o aço já entrou em escoamento faz tempo, né? Já que, por exemplo, para o aço CA50, a deformação de escoamento é igual a 2,07. Lá no domínio 2, eu tenho uma deformação igual a 10 por mil, uma deformação muito superior, certo? Vamos adiantar um pouco aqui o conceito do beta sigma S2, né? Apesar da gente ainda não ter visto armadura dupla, né? Então, ó, ele vai depender do valor da tensão, perdão, do valor da deformação. Se a deformação, né, a deformação na minha armadura dupla for igual a epsilon, perdão, meu epsilon S2, que é a deformação na minha armadura superior, for menor do que a deformação de escoamento, ou seja, a armadura não escoou, então eu calculo o valor de beta sigma S2 por meio dessa relação aqui, ó, que é igual a epsilon S2 sobre epsilon YD. Ou seja, eu não vou estar aproveitando integralmente a resistência da minha armadura.
Porém, se essa deformação for maior do que a deformação de escoamento, ou seja, a minha armadura escoou, eu estou aproveitando o máximo a resistência do aço. Então, o beta sigma S2 vai ser igual a 1. A mesma coisa acontece aqui para o beta sigma S2 no subdomínio 2B, certo? No domínio 3, é o domínio ideal para dimensionamento, né, conforme a gente comentou. Vou poder aproveitar o máximo da resistência do concreto, né, já que o concreto já entrou o meu diagrama já entrou naquela fase linear, o diagrama de tensão-deformação do concreto. A minha deformação associada ao estado limite último é igual a 3,5 por mil, né? Então, estou trabalhando com o máximo da resistência do concreto, eu posso considerar aqui o meu alfa sigma como sendo igual a 0,85. O meu beta sigma S1 também posso considerar com seu valor máximo, né, que é igual a 1, porque a deformação no aço vai ser no mínimo a deformação do escoamento do escoamento do aço, né? Vamos olhar aqui o diagrama, relembrar um pouco. Então, aqui no domínio 3, eu tenho uma deformação de encurtamento máxima, né, de 3,5 por mil. A deformação no aço varia desde εyd até 10 por mil, mas no mínimo ela vai ter atingido o εyd. Então, ela já está aproveitando o máximo da resistência do aço. Então, por conta disso, sempre vou trabalhar com os valores máximos dos coeficientes beta sigma S1, beta sigma S2 e alfa sigma, certo? No domínio 4, o que vai acontecer? A gente lembra lá do diagrama dos domínios, né? Que no domínio 4, a gente tem o concreto na sua deformação máxima, né? Então, por conta disso, o alfa sigma vai ser igual a 0,85, porém o aço ele não entrou em escoamento ainda, né? A deformação sempre vai ser menor do que εyd. Então, sempre vai ser um valor menor do que 1. Eu preciso calcular o valor de εS1, perdão, o valor do meu beta sigma S1, fazendo a relação aqui entre εS1 por εyd. Como a minha armadura superior, aliás, minha armadura dupla, ela entrou em escoamento, S2 vai ser igual a 1. Eu vou considerar o valor máximo aí. Tá? Uma forma de simplificar o dimensionamento é a gente trabalhar com tabelas, né? Qual que é a vantagem da gente trabalhar com essas tabelas? Muitas vezes eu consigo obter de forma bem fácil uma das variáveis, como por exemplo o μ. Então, se eu tiver o μ, eu consigo o valor de zeta, né? E com o valor de zeta, eu posso encontrar de forma direta a minha área de aço, certo? Essa tabela ela ainda relaciona aqui o Xi e o εC1, que é a deformação no concreto, e o εSD, que é a deformação no aço, certo? Então, para eu poder verificar em qual domínio está acontecendo o estado limite último, eu posso tanto olhar as deformações, quanto eu posso olhar o Xi, certo? Então, aqui a gente tem algumas equações, é interessante vocês já copiarem, deixar anotadinho aí, né, porque a gente vai utilizar bastante. O Xi, a gente viu lá atrás, é igual a x sobre d, né? O μ, que é o meu momento fletor reduzido, né, o momento fletor em sua forma adimensional, é igual ao momento de projeto, né, o momento já com a ponderação, sobre b vezes d ao quadrado, né, que é a altura útil da minha viga, vezes FCD. E o zeta é igual a z, que é o meu braço de alavanca, sobre d. Então, se eu tiver o valor de μ, eu posso entrar na minha tabela, encontrar o valor de zeta, e com o valor de zeta eu calculo de forma bem fácil a minha armadura, onde eu tenho que AS é igual a MD sobre zeta vezes D vezes sigma SD. E aqui a gente tem a nossa tabela dimensional, né? Aqui não está dando para visualizar muito bem por conta do tamanho, né? A gente tem somente metade da tabela aqui, mas aí eu vou disponibilizar para vocês para a gente poder fazer os exercícios
E vamos deixar, então, a gente tem uma série de exercícios para a gente poder fazer. Boa parte deles são bastante extensos, né? Vamos continuar, então, na próxima aula com essa resolução. Por hoje é só. Até a próxima.